Saudações a você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha nesse momento de bênçãos e oração. É a nossa unidade que eleva ao coração de Deus Pai nossas preces com mais força ainda, a fim de que Ele responda a todas as nossas intenções. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação. Eu vou proclamar. Lucas 4, 18. Eu te saúdo com alegria e peço a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva. Também dê aí o seu curta, seu like, põe o seu comentário, diga o que você achou dessa nossa oração, dessa nossa prece de hoje. E olha, encaminhe para outras pessoas, para que assim nós possamos aumentar ainda mais o número daqueles que se reúnem para a oração. Vamos juntos invocar a Trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor do Filho Redentor e a comunhão do Espírito Santificador estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Invoquemos o Espírito Santo sobre nós antes da leitura do Evangelho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho é tirado do livro de São Lucas, capítulo 4, versículos de 21º a 30º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Viram-no desde a sua infância, sabiam de quem ele era filho. Por isso perguntam aqui: não é este o filho do carpinteiro? Sim. Não conhecemos a sua família? Sim. Colocaram dificuldades para entender que aquela palavra que Jesus havia lido no profeta Isaías, onde dizia:
o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. E logo depois que Jesus termina de ler, Ele diz: hoje se fez verdade, hoje se cumpre a palavra da Escritura que vocês acabam de ouvir. E fala belíssimas palavras, dando a entender realmente que a sua missão era de ungido do Senhor, de Messias. E as pessoas ficaram admiradas sim com a palavra dele, mas logo começaram a questionar. Não conhecemos o seu pai, não conhecemos a sua família, sua mãe. Como pode ele falar essas coisas assim tão bonitas? Como pode ele ter essa facilidade de expressar essas coisas? Não é ele filho de um carpinteiro, simples, pobre? Ele não estudou? E assim por diante, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus fala, admirados. Mas isso quer dizer ali como escandalizados para o português que nós conhecemos. Eles se escandalizaram porque Jesus tem uma carne semelhante à nossa, aparência semelhante à nossa. O Senhor Deus, que veio à nossa realidade, se fez homem como um de nós. Por isso, eles não aceitaram o Messias desses moldes, porque eles imaginaram um Messias davídico, reinante, com cetro na mão, inclusive para operar guerras contra Roma que oprimia o povo de Israel. Eles não imaginaram que Jesus viria nascer numa gruta, num estábulo, na humildade de uma cidade quase esquecida no mapa, como Belém. Eles nunca imaginaram que Jesus ia nascer do ventre de uma jovem que nenhuma importância tinha para a sociedade. Eles não imaginaram que Jesus teria um carpinteiro cuidando dele. Uma profissão muito humilde, muito simples, honrada desde aquele tempo, mas muito humilde e muito simples. Como pode Deus, o Altíssimo, vir nestas condições? E é aí que Deus nos engana. E é aí que a mente de Deus demonstra realmente que nós estamos distantes, que a mente humana está muito distante do pensar do Senhor. E que nós não podemos desconsiderar as coisas simples da vida, da nossa vida, na vida das pessoas, porque também ali Deus pode agir. Deus age também nas coisas mais humildes, mais simples, nos pequenos gestos, nas pessoas onde menos esperamos. Deus pode fazer maravilhas. Deus pode realizar obras. Deus pode fazer valer o seu projeto. E aí o Senhor Jesus, obviamente, também indignado com a maneira estreita de pensar daquele povo, começa a dizer a eles: vocês um dia me dirão, médico, cura-te a ti mesmo. E de fato o fizeram, meu irmão, minha irmã. Jesus estava na cruz, Jesus estava pregado na cruz, quando um dos sacerdotes olha para ele e diz: se você é mesmo o Filho de Deus, desce daí agora, arranca os pregos e desce daí. O Senhor foi tentado de todas as formas. O Senhor foi humilhado de todas as formas. E nós vemos uma incompreensão muito grande no caminho e na missão do Senhor, como vemos também uma incompreensão muito grande no caminho e na missão de qualquer um de nós, quando nós nos preparamos para o bem, para fazer o bem, quando o nosso bem muitas vezes não tem interesse pessoal, mas quando o nosso interesse é levar Deus aos corações, nós mexemos com forças ocultas, que inclusive trabalham nos lábios e nas atitudes das pessoas que estão à nossa volta.
E tantos gestos que nós muitas vezes podemos realizar não serão compreendidos, podem não ser compreendidos. Porque quem é de Deus é sinal de contradição no mundo. Veja, meu irmão, minha irmã, que os próprios parentes de Jesus não aceitavam a sua divindade. Eles não consideravam ele como a presença do Messias, do ungido de Deus no mundo. Eles achavam que Jesus estava possuído, que Jesus estava louco. Queriam amarrar Jesus, queriam prender Jesus. Quando viam, os parentes viam Jesus com aquela multidão, pessoas seguindo o Senhor, eles imaginaram que deveriam refreá-lo, pará-lo. Não compreendiam sua missão. Tanto que Jesus, num momento, ele até diz: meus parentes, minha família, são aqueles que fazem a vontade de Deus, do meu Pai que está nos céus. Mas também lembrou-se da viúva de Sarepta, do comandante Naamã, leproso. E talvez fosse interessante que nós entendêssemos um pouco da história desses dois que Jesus cita, para que nós compreendamos que o Senhor pode agir onde Ele quiser, que isso não depende de nós. O Senhor pode agir no mundo como Ele quiser, nas pessoas como Ele quiser e do modo como Ele quiser. Deus não é um Deus que se encaixa à nossa compreensão. Ele não é um Deus que se encaixa nos nossos limites de compreensão. O Senhor é Deus, muito acima de nós. A história de Naamã, por exemplo, meu irmão, minha irmã, ela é contada lá em 2 Reis, no capítulo 5, do início até o versículo 27. E o povo vivia um tempo em que a lepra havia tomado conta de toda a região. Era uma doença incurável. Quem era infectado com a lepra era infectado para morrer, era condenado à morte. E essa pessoa deveria, inclusive, sair da cidade para não causar um problema maior, uma epidemia. E havia um homem chamado Naamã. Naamã era um comandante, um homem muito importante, comandante do exército do rei da Síria. E ele foi curado da lepra porque ouviu o profeta Eliseu. Porque ouviu a palavra do profeta Eliseu. Num primeiro momento, Naamã resistiu, porque disseram a ele desse profeta e ele foi até a casa dele e disseram: esse profeta pode te curar. Naamã foi até a casa de Eliseu, parou lá na porta e ficou esperando, chamando. O profeta não saiu da casa, mas ele mandou alguém dizer a Naamã, o comandante, um homem de grande importância, e mandou dizer: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Naamã não aceitou bem, com tranquilidade, que o profeta não fosse até ele se encontrar com ele. Mandou um recado. Ele achava que o profeta iria passar a mão na pele dele, cheia de lepra, e iria curá-lo ali, naquela mesma hora. Mas os servos do comandante Naamã convenceram-no de fazer aquilo que o profeta havia dito. E quando ele fez, e entrou pela 7ª vez no Rio Jordão, ele foi curado da lepra. Naamã, mesmo com dificuldades no início, ele obedeceu à ordem do profeta. Não foi nos parâmetros dele, porque ele se achava digno de ser recebido pessoalmente pelo profeta, e não foi, mas obedeceu. Para receber o milagre foi necessário crer, ele precisou acreditar.
E logo que os servos o ajudaram a se convencer de que era uma realidade aquilo que o profeta havia dito, ele acreditou e a sua saúde foi restaurada. Por isso, meu irmão e minha irmã, a primeira coisa para que a graça de Deus aconteça na vida de uma pessoa, a primeira necessidade é crer. E a vida daquele homem foi totalmente transformada. Ele recebeu a cura, ele acreditou, ele voltou para casa sabendo que existia um verdadeiro Deus em Israel. A mesma coisa nós podemos dizer da viúva de Sarepta. Foi no tempo do profeta Elias, quando Elias multiplica a farinha e o azeite da viúva que estava passando fome, que estava com dificuldades e já esperava a morte. O profeta Elias estava fugindo de Acabe e de Jezabel, que eram adoradores de deuses. E ele surgiu exatamente para denunciar essas adorações ao deus Baal. Por isso o exército desse rei foi atrás do profeta Elias para tentar calar a sua voz, porque ele estava sendo considerado alguém que estava promovendo tumulto com as denúncias que estava fazendo. Por isso, meu irmão, minha irmã, ele precisou fugir, ele precisou sair de perto, senão seria morto. No meio de toda essa perseguição do rei Acabe ao profeta, o Senhor deu-lhe um livramento, dizendo: vai na direção do rio de Querite, que era um filamento, um córregozinho que passava e ia longe, e ali ele teria como não passar sede, de forma que ele poderia se afastar do exército de Acabe sem morrer no caminho. Fez isso, e o Senhor, de forma milagrosa, foi sustentando ele com carne e pão que os próprios corvos, os próprios pássaros traziam para ele. Isso nós podemos ver lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, versículos 6 e seguintes. E por um momento a seca fica tão forte, a dificuldade na região fica tão forte, a seca chegou e aquele filamento de água, aquele pequeno córrego, ele acabou secando. E o Senhor mostrou a ele um novo caminho e disse para que ele fosse encontrar uma viúva em Sarepta. Sarepta era uma cidade fenícia, famosa pelas suas fundições, trabalhavam muito com madeira, pedra, metal. Era uma cidade também que produzia muitos tecidos e corantes para colorir os tecidos. Era uma cidade próspera. Mas a seca era tão forte e tão grande que toda aquela região já estava sendo devastada. Os portões da cidade de Sarepta, onde Elias chegou, normalmente teriam muitos comerciantes, mas quando ele chegou não tinha ninguém. A cidade estava sendo devastada pela própria fome seca. E nisso, Elias chega aos portões, conforme o Senhor indicara, e ali encontra uma mulher, uma viúva. Essa viúva também vivia uma situação miserável em sua vida, de miséria total, mas é muitas vezes nesse aparente fracasso que o Senhor age e mostra as suas ações com grandeza. Não existia naquele tempo uma figura mais frágil e dependente do que uma viúva, mas foi assim que o Senhor livrou Elias das mãos desse numeroso exército que o procurava. O profeta acreditou no Senhor e ele foi cuidado, orientado, foi livrado dos perigos da morte.
Elias tinha caminhado para essa cidade mais de 150 quilômetros, estava cansado e de repente vê essa viúva apanhando alguns gravetos. Ele chama essa viúva e diz a ela: me traz um vaso com um pouco de água para que eu possa beber. E essa mulher, de pronto, foi até ele, levou água para ele, e de repente Elias diz a ela: e agora eu te peço, traz-me um bocado de pão na tua mão. E essa mulher se entristece e diz tristemente a Elias: pelo Senhor teu Deus, nem um bolo eu tenho, senão somente um punhadinho de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Olha que eu apanhei esses 2 gravetos para preparar um pão para mim e para meu filho. Comeremos e depois morreremos. Foi o que a viúva disse a Elias. O desespero dessa mulher era grande, mas a acolhida dela também fora. E uma mulher que pertencia à Fenícia, um lugar de adoradores idólatras, um lugar de pessoas que eram muito malquistas pelo próprio povo de Israel. Mas Elias diz que nunca faltaria nada à sua vida se ela lhe obedecesse. Foi um desafio que ele fez a ela. E ela, mesmo não sendo de origem israelita, mesmo sendo considerada uma pagã, uma indigna, uma impura, uma coitada, essa mulher atende o pedido de Elias e faz para ele o último bolo, o último pão, e lhe entrega. E aquela mulher foi muito honrada por Deus. Ela escolheu crer, ela confiou no Senhor e sua fé foi honrada pelo Senhor. E de acordo com a palavra do Senhor, a farinha não se acabou e o azeite na botija não faltou, até que passasse o período da seca. Um milagre alcançado pela fé, pela hospitalidade, por acolher um profeta do Senhor. É assim, meu irmão e minha irmã, que Deus age, fora da nossa compreensão. Naamã foi curado, de uma forma totalmente improvável, um homem que era um sírio, que não pertencia também ao povo de Israel. Elias, que indo para lugares que obviamente ao pensamento humano seriam imprudentes de se ir quando se está fugindo de um rei com o seu exército, acreditou e foi. E ao mesmo tempo, aquela mulher que também acreditou no Senhor e fez da última porção que possuía o último pão para o profeta de Deus. Vamos rezar ao Senhor que nós sejamos muito abençoados por Ele sempre, que o Senhor possa nos surpreender, sim, com as suas graças derramadas onde menos esperamos em nossa vida. Lembre-se, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, que o Senhor cuida de você, o Senhor zela por você, que para o Senhor não existem limites. Quando nós cremos e esperamos nele, mesmo que nós sejamos rejeitados, mesmo que nós passemos por tribulações, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que estejamos com a última porção de farinha em nosso pote, Deus proverá, Deus cuidará, Deus olhará por nós. Jesus, que veio nesse mundo para ser um sinal de contradição, vai nos dizer: ninguém pode colocar Deus numa caixinha. Ninguém pode enquadrar o Senhor num sistema. Ninguém pode controlar a vontade, a graça e as bênçãos que vêm do meu Pai. Por isso, nós suplicamos aos céus que muitas e muitas bênçãos e graças sejam derramadas porque nós cremos, porque nós nos confiamos ao Senhor
nós nos entregamos à sua divindade, à sua graça e às orientações que Ele nos dá. Que a sua vida seja sempre cheia de bênçãos e que o dom de Deus, que extrapola toda a nossa compreensão, possa se derramar sobre você e todos os seus, muito além do que você possa imaginar. Que Deus, com a sua graça, ultrapasse as suas expectativas, que Ele fale ao seu coração e haja proficuamente, fecundamente em sua vida. Diga amém, amém. E vamos rezar a oração dos filhos amados de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Colocando aí a sua água diante do Senhor, estenda a mão sobre ela. Se você por acaso não tiver a sua água, não se preocupe. Me ajude, reforce as minhas orações e, se possível, coloque a mão no seu coração. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado, eu vos amo de todo o meu coração, a exemplo de Jesus. E por vosso amor amo também o meu próximo como a mim mesmo. Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais. Repita comigo. Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais. Ó Deus de misericórdia, pela imposição de minhas mãos sacerdotais, eu vos peço, vós que sois a origem e fonte de toda a bênção, abençoai esta água que vamos utilizar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados, alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Nós vos pedimos, purificai e abençoai a água que agora está sendo apresentada por este meu irmão, por esta minha irmã. Tornai-a, Senhor, repleta das energias necessárias como remédio para o corpo e também para a alma. Que ela seja motivo de alegria, força, nutrição, bênção, purificação e proteção para todos aqueles que dela receberem ou por ela forem aspergidos, bem como libertação e proteção aos ambientes onde ela for aspergida. Que esta água, Senhor, sirva para afastar o maligno para longe de nossa presença e sirva também como fonte de perenes, infinitas bênçãos sobre nós. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Que assim seja. Amém. Amém. Beba agora sua água com muita fé, com muito amor no coração. E faça agora seu momento de prece em silêncio.
Senhor, eu confio em vós. Guiai meus passos, meu Senhor. Que o vosso nome seja sempre honrado em minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você e todos os seus alegria, paz, saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que ficou comigo até esse momento. Se você não se inscreveu, se inscreva, curta, dê o seu like, encaminhe para outras pessoas esse momento de oração. Muito obrigado por estarmos juntos na alegria de sermos filhos de Deus. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado.